Fala pessoal, beleza? Aqui é o colega de vocês, Pedro Mendes, e eu estou afastado por motivos de saúde, como muitos de vocês já sabem, mas estou aqui para apresentar o trabalho que foi solicitado pela professora Márcia. Sem mais delongas, vamos dar início ao trabalho. O tema do nosso trabalho é Produção do Açúcar, uma análise macroeconômica através dos tempos. E por que nós escolhemos esse assunto? Não sei qual o motivo, mas Alexandre, esqueci de dizer, o nosso grupo é composto por eu, Pedro Mendes, Alexandre Silva e Raif Odini, esses dois rapazes lindos que estão aí com vocês. Nosso trabalho é sobre a produção de açúcar. A gente vai fazer uma análise macroeconômica através dos tempos. A gente vai fazer com os dados que a gente achou. Principalmente as relações cambiais e comerciais, entre o Brasil colônia e o mercado internacional, principalmente o mercado europeu. Então, vamos lá. A indústria açucareira no Brasil. Como foi que isso começou? A gente já viu com a professora, eu menos do que vocês, pelo menos presencialmente, sobre a instalação da empresa açucareira no Brasil. E como foi que isso se deu? A gente já estudou muito sobre o século XV da Europa, sobre depois da queda do sistema feudal, as economias que eram potências naquela época, europeias, elas começaram a buscar novas formas de obter lucro, digamos assim. Agora estava focado no lucro, que no sistema feudal não se tinha muito essa ideia. E aí aconteceu o que nós conhecemos como expansão marítima ou expansão comercial, como é falado pelo autor Celso Furtado, ele coloca como uma expansão comercial, que não deixa de ser. Então, a partir da expansão comercial, países europeus começaram a explorar novas terras, através do mar principalmente. Tem até um capítulo no livro do Robert Allen, A História Econômica Global, que é dedicado principalmente para falar sobre as grandes navegações, principalmente portugueses, o nível de tecnologia que os portugueses tinham nas suas embarcações, mesmo naquela época. E a partir daí, eles começam a expandir seus territórios, a procurar novas terras para explorá-las e conseguir riquezas. Aí também marca o período do um novo sistema econômico implantado, que foi denominado de mercantilismo. Então, esses países vão em busca de novos mercados. Portugal e Espanha encontram as terras americanas, e queriam explorá-las. A Espanha achou precocemente metais preciosos, o que mais à frente causou uma grande inflação em toda a Europa. A Espanha conseguiu achar metais preciosos, que é uma característica do mercantilismo, a acumulação de metais, a acumulação de riqueza. E Portugal não teve a mesma sorte com o território brasileiro, que é o que estamos analisando. Então, Portugal precisava de uma justificativa para ficar no território, mas como não tinha achado metais preciosos, então uma saída que Portugal achou foi a exploração agrícola. E por que isso? Porque as outras grandes potências, como Holanda, Inglaterra e França, estavam cobiçando também a exploração dessas novas terras, principalmente por conta dos achados espanhóis dos metais preciosos. E Portugal decide que vai explorar de forma agrícola o território brasileiro. Depois de uma série de conversas e decisões políticas, Portugal decide que vai produzir aqui no Brasil, para ocupar a terra e justificar a sua estadia aqui, para defender a sua terra e para mais à frente
encontrar ouro, que era o grande objetivo. Ouro ou metais preciosos, né? Agora eu vou falar fatores de êxito da empresa portuguesa. Primeiro fator do porquê deu certo a empresa produtora de açúcar aqui no Brasil foi porque Portugal já tinha uma certa experiência no assunto. Dezenas de anos atrás, Portugal já tinha produzido açúcar nas ilhas portuguesas do Atlântico. Então, é um primeiro fator de êxito da empresa açucareira aqui no Brasil. Então, Portugal já tinha conhecimento e uma técnica desenvolvida. Os venezianos perdem o monopólio marítimo, do comércio marítimo, né? Portugal, como eu já falei, está relatado no livro do Robert Allen, depois vocês podem dar uma olhada. Portugal se desenvolve muito no que diz respeito ao o tráfego naval, podemos dizer assim. Então, Portugal já tinha um problema resolvido, que era o da técnica. Agora precisava de financiamento, né? O livro do Celso Furtado nos mostra que os capitais flamingos, ou basicamente os holandeses, financiaram todo o início desse empreendimento português. E outro fator importante é que os holandeses financiaram a empresa e também fazia a distribuição intra-europeia, né? Dentro da Europa, os holandeses conheciam o mercado como ninguém e eles eram os responsáveis por distribuir esse açúcar. O conhecimento do mercado de mão de obra escrava. Os portugueses já sabiam muito sobre esse mercado, tinham um conhecimento vasto e foi mais fácil, né, com o conhecimento, financiamento holandês, de trazer essa mão de obra. Uma mão de obra muito produtiva e um dos principais fatores de êxito da empresa agrícola aqui no Brasil. Tudo isso que eu estou falando compreende o início da colonização aqui no Brasil, né? A primeira metade do século XVI. Agora eu vou falar algumas características do sistema econômico, de forma geral, né? Porque quando eu falo em empresa agrícola de açúcar, eu não estou falando de um engenho isolado, eu estou falando da empresa aqui do Brasil, de todos os engenhos, né? Características do sistema econômico. Havia alguns incentivos para que a produção acontecesse, como por exemplo, isenções, honrarias, títulos, garantia contra penhora de instalações de produção. Ou seja, quem tivesse as condições necessárias e quisesse abrir uma empresa agrícola, um engenho, ia ter algumas regalias, né, para incentivar a produção aqui no Brasil, que parte desse capital ia para o pequeno reino, ia para Portugal. O sistema de produção com base na mão de obra escrava africana, como eu já falei, um dos fatores de êxito da empresa mais importantes foi a mão de obra escrava, porque se trata de uma mão de obra muito produtiva e com um custo baixíssimo. Basicamente só pagava a aquisição dos escravos com um produto e não se pagava salário, né? Garantiu o mínimo para a subsistência deles, para que continuasse a produtividade. A produção e comércio era feito focado em grande escala para a absorção do mercado europeu. Como a gente sabe, não tinha mercado interno, não tinha condições do mercado interno absorver essa vasta quantidade de açúcar. Então, o foco da produção aqui no Brasil, nas terras americanas aqui do Brasil, era a exportação, era o comércio europeu. Outra característica é que o crescimento se dava apenas em extensão, ou seja, não tinha grandes mudanças estruturais na produção, não tinha mudanças na técnica, por exemplo. Ou seja, o engenho está dando certo aqui, estamos acumulando capital, estamos exportando, e aí essa empresa ela vai ser replicada, né? E isso foi permitido aqui no Brasil pela vasta quantidade de terras produtivas, né? E que não eram ocupadas, logicamente. Agora nós vamos entrar efetivamente na parte dos dados que a gente conseguiu coletar
dessa época, do Brasil colonial. As principais referências são o Celso Furtado e o Simonsen, acho que é assim que fala. Então, capitalização em nível de renda. No início do século XVII, ou seja, entre 1601 e 1650, mais perto de 1650, ali 1640, tem uma estimativa traga pelo Celso Furtado, que também é citado no livro do Simonsen. O Simonsen tem um caráter mais conservador, o Celso Furtado não, mas a gente comparou os dados e, de fato, eles batiam. A produção chegava a 2 milhões de arrobas, 20 vezes mais do que a produção no Atlântico. Então, se a produção no Atlântico era relativamente grande, imagine a produção aqui no Brasil Colônia, que era 20 vezes mais. Ou seja, uma produção muito vasta, muito vasta, nunca se tinha visto antes, né? Portugal foi pioneiro em produção de grande escala e arriscando, né? Mas foi um empreendimento que deu muito certo. As exportações no ano em libras, 23 milhões. Aqui não está dizendo um ano específico, mas é o período que eu apresentei, meados de 1640. Exportações no ano em libras, 23 milhões de libras. Mais para frente a gente vai ver quanto era um salário, quanto era o valor para montar um engenho e para adquirir mão de obra. E a gente vai ver que é um negócio surreal, né? A renda líquida, Celso Furtado diz que pode ser deduzida em 60% da produção total. Então, o que daria mais ou menos por volta de 13,8 milhões de libras esterlinas. A renda líquida, o valor das exportações, menos os gastos diversos na produção. E esse dinheiro, essa produção, né, o fruto da produção, se concentrava nas mãos dos donos de engenho, principalmente. Aqui nós vemos alguns dados muito interessantes, né? Nessa época, tinham cerca de 120 engenhos que custavam 15 mil libras cada. Então, todos os engenhos, para serem montados, digamos assim, e funcionarem, gastaria 1,8 milhões de libras no ano. É importante frisar que todos os dados nós estamos tendo como período base o ano. Então, 1,8 milhões por ano para manter esses engenhos, né? Os 20 mil escravos estimados que tinham na produção custavam 375 mil. Absurdamente barato. 18,75 libras por cada escravo. Que só eram pagos uma vez, né, para o seu proprietário, e quando chegavam na produção aqui no Brasil, que era uma mão de obra importada, eles não recebiam salário e viviam apenas de subsistência, ou seja, o meio de vida deles era muito escasso. 1.500 assalariados, né? Esses são a maioria ou todos portugueses, né? São colonos, são pessoas que vieram para trabalhar aqui no Brasil e custavam 15 libras por ano, ou seja, uma estimativa aí de 22.500. Então, você vê que 22.500 libras pagava toda a mão de obra, né? A mão de obra assalariada, fora a mão de obra dos escravos, que é considerado como um custo fixo, porque é um gasto de reposição que só se paga uma vez. Para manter os escravos, os senhores não tinham um gasto por mês, não tinham um gasto por período, né? Eles só sobreviviam, basicamente. 5% do valor dessas exportações eram referentes a transporte e armazenamento. É um valor um pouco alto. 3% do valor da renda gerada em gado e lenha para o mercado interno. Isso é interessante, porque a lenha e o gado que era comprado dentro do mercado interno, era produzido aqui no Brasil mesmo.
Então, importavam muitas coisas para essa produção, como maquinário, como mão de obra escrava, como produtos, materiais de construção, basicamente. E isso aí já cria ali um balanço de pagamentos, uma balança comercial, mesmo que muito primitiva. E a gente vê aí dados da administração holandesa de 1639, que 800 mil libras foram importadas aqui para o Brasil e foi 1,2 milhões de libras em exportação, os produtos avaliados nesses valores. Então, a balança comercial aqui do Brasil teve um superávit de aproximadamente 400 mil libras, que é um valor muito grande. Então, nós podemos ver a importância da produção açucareira, que era a principal e maior fonte de renda, de geração de renda aqui no Brasil colonial. A gente vê a importância para a balança de pagamentos e balança comercial. Muitos artigos eram importados por conta da própria indústria, para fomentar essa indústria, e o valor em exportações era muito alto. Fora que a renda líquida para os donos de engenhos e que ia para Portugal somada a uma renda absurda, porque os custos de produção eram muito baixos e o maior custo de produção que deveria ser, que era a mão de obra, era uma mão de obra barata devido à exploração de mão de obra escrava, provindo da África.